Estabilidade e fé. Hoje nós vamos ver aqui, fazer um estudo aqui pela Bíblia, como os nossos irmãos na fé procuraram esse caminho de estabilidade. Vamos começar ali pelo Salmo 51, 10, Salmo de Davi, quando ele clama a Deus dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Criar não é obra minha e sua. Toda criação original é obra de Deus. É lógico que em nosso interior nós temos certa criatividade, mas a nossa criatividade, até certo ponto, ela é limitada. Então, esse criar aqui, ele clama para que Deus faça a obra dele no interior do seu coração. E o que nós temos que ficar atentos durante esse tempo aqui que nós vamos ter de palavra é que existem coisas que são responsabilidade nossa dentro da graça de Deus. Existem coisas que são da graça e do poder de Deus que não cabe a nós colocar as nossas mãos. Então, é esse caminho que, quando nós aprendemos a discernir, que traz uma estabilidade maior na nossa fé. Porque a graça de Deus, ela traz responsabilidade para cada um de nós. A graça de Deus não é irresponsável. Então, existem coisas que nós temos que ter responsabilidade. O Senhor Deus nos aconselha quanto à nossa oração, quanto às nossas ações, quanto à nossa maneira de pensar, quanto às nossas decisões, onde colocar os nossos pés. Então, seria dentro disso aqui que nós vamos desenvolver esse estudo sobre estabilidade e fé. Então, quando Davi pede para Deus criar dentro dele um coração puro, ele entende que isso é obra de Deus, porque a criação em si pertence a Deus. Quando ele fala renova dentro em mim um espírito inabalável, porque esse espírito já foi colocado dentro dele, é o espírito com letra minúscula, o espírito inerente a todo ser humano. Então, esse aí precisa de ser renovado. E ele pede que dentro dessa renovação o Senhor coloque um espírito inabalável, não um espírito sujeito às situações difíceis, às perturbações. Temos vivido tempos difíceis onde nosso espírito tem sido constantemente abalado. Então é dentro disso que nós temos que aprender a orar e aprender a agir e aprender a viver. Então a palavra inabalável, ela significa estar firme, estabilizado, estar certo, confiável, ser consertado, ser preparado, ser determinado. Oséias 6,3, Oséias vai mais além ainda, ele fala que para essa estabilidade nós temos que aprender a conhecer o Senhor. Então ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Então ele diz: como o amanhecer, como o nascer do sol, a vinda do Senhor, do nosso Senhor é certa. Por isso a necessidade cada vez maior de conhecê-lo, para que nós possamos entrar nesse caminho de estabilidade. O conhecer, o buscar pertence a nós. Agora, a chuva que vem, ele diz assim, e ele descerá sobre nós, na segunda parte do versículo, como chuva e como a chuva seródia que rega a terra. Como a chuva temporã, como a chuva normal, a chuva a seu tempo, e como a chuva seródia, que significa uma chuva fora do tempo. Isso aí vem de Deus, não pertence a mim e a você. Então, a chuva temporã é a chuva que cai no outono, que prepara o terreno para ser lavrado, para ser semeado. Ela é responsável por irrigar os campos recém-semeados. Já a chuva seródia é a chuva que cai na primavera, é a chuva fora do tempo. Ela é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita. Então isso aí pertence a Deus. O crescimento pertence a Deus. Então vamos estar atentos
Em 2 Samuel 22:33, diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Então, na descoberta desse caminho, na descoberta de entendermos que o Senhor Deus é que traz estabilidade no meu caminho, junto à minha fé, é entender que quem é responsável por desembaraçar perfeitamente, de maneira perfeita, os nossos caminhos é Deus. Entender que nós somos pessoas embaraçadas, mas Deus desembaraça os nossos caminhos. É isso que está dizendo aqui em 2 Samuel 22:33. Hebreus 12 também diz a respeito dos caminhos. Ele diz assim: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas, fazei caminhos direitos para os vossos pés. Pertence a nós fazer esses caminhos direitos, não escolher caminhos tortos, né, para os nossos pés, para que o que é manco, o que está à minha volta e que manca, não se desvie e antes seja curado. As mãos têm o simbolismo aqui do nosso trabalho, os joelhos da nossa oração, os pés é o caminho, é o testemunho de vida que nós damos, né? E para o manco a extensão da nossa vida é o testemunho que nós damos, né? Em 2 Timóteo 1:12 ele diz assim: e dou graças a Deus que nos tem confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel. Entenda que Deus conta comigo e com você nessa caminhada, nessa estabilidade. Por isso que Ele traz essa estabilidade, né? Entender que Deus conta conosco, porque Ele conta com a nossa fidelidade, Ele nos tem por fiel. Ai, mas como? A ansiedade nos assola o tempo inteiro. Nós somos ansiosos até para andar nos caminhos de Deus. Mas 1 Pedro 5:7 ele nos aconselha: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Por isso nós não temos que andar ansiosos, nem temos medo. Isaías 40:31, esse versículo é um versículo tão conhecido, mas tão completo, né? Ele diz: mas os que esperam no Senhor, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas. Nós não temos asas, mas Ele traz uma promessa para o nosso espírito, para a estabilidade do nosso espírito. Quando tiver muito abafado aqui, Ele nos dá asas para voar. É isso que Ele está dizendo. Subirão com asas como águias, correrão quando precisar de correr, né? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. São versículos muito preciosos que nós estamos vendo aqui hoje, né? E 1 Timóteo 1:12-13, ele vai falar do amor, porque Deus não é Deus apenas de nos trazer situações ou trazer serviços ou trabalhos. Deus não é Deus apenas da lei. Deus é Deus da graça e de um amor profundo. Então ele fala assim: o Senhor vos aumente em força e vos faça crescer em amor uns para com os outros, ou para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade. Lá fala aquela pureza de coração, mas fala do amor de Deus, que é lá naquele primeiro versículo, né? Fala da pureza do coração, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas ele fala também aqui para que nós sejamos irrepreensíveis nessa santidade, nessa pureza, diante de Deus nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para com todos os seus santos, né? Então esse pedido de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro,
e renova dentro em mim um espírito inabalável. É esse caminho de ser inabalável, é esse caminho do crescimento, é esse caminho da busca, é esse caminho de esperar em Deus e subir com asas como águia, é esse caminho de entender que Deus nos tem por fiel, é esse caminho de entender que a nossa ansiedade tem que ser diariamente depositada aos pés da cruz e que o Senhor nos dê estabilidade e fé, mesmo em dias difíceis, mesmo nesses dias que nós temos vivido. É esse o caminho que a Bíblia traça para mim e para você, para que o nosso espírito seja um espírito inabalável, que a graça do Senhor abunde em cada um de nossos corações.